Mensagem do Céu. Queridos, eu tenho recebido muitas perguntas. Na verdade, ontem especialmente eu recebi uma ligação de uma pessoa perguntando como é que nós podemos ser escolhidos, se muitos são chamados e poucos os escolhidos. Qual é o processo dessa escolha? E foi justamente uma parte da mensagem que o meu irmão Agnello, hoje ungido pelo Eterno para poder cuidar também de um grupo de intercessão. Acredito que todos aqueles que têm responsabilidade por alma sabem a importância desta unção. Mas o Eterno vem tratando com as nossas vidas acerca de muitos serem chamados e poucos os escolhidos. Então você que não ouviu a mensagem que foi trazida, não é? Com essa base em Matitiahu 22:14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso acabou permeando aí o inconsciente, o consciente de muitas pessoas, no sentido de que como é que eu posso ser chamada, mas não ser escolhida, não é? Como é que eu posso ser chamada e não ser escolhido? Como é que eu posso ser chamado? Eu tenho um chamado, não é? Existem até músicas que dizem isso, não é verdade? Eu tenho um chamado, é verdade? Nós temos um chamado, mas o fato de ter um chamado não faz com que nós sejamos escolhidos. Nós passamos a ser escolhidos, ou podemos ser escolhidos, no exercício do nosso chamado, queridos. Então o Eterno vai exercer um chamado nas nossas vidas, de uma maneira clara. Ele vai mostrar para você aquilo que você deveria estar fazendo. Ele vai mostrar para você uma necessidade e vai colocar, olha, você está diante de uma situação assim, o que é que você vai fazer diante dessa situação, né? O que você vai realizar. No caso de Yeshayahu, que foi o tema abordado na Drashá do último Shabbat, em Yeshayahu capítulo 6, se você ler ali o chamado de Yeshayahu, você vai compreender que ele foi escolhido dentro do chamado. Yeshayahu, ele tomou algumas posições, ele reconheceu o seu pecado, ele passou por um processo de purificação para poder ouvir claramente o que o Eterno dizia. E então, depois dele passar por esse processo de purificação, ele ouviu, Yeshayahu 6, versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim, não é? E então o Eterno disse: então você vai. A questão é que a maior parte, ou quase todos os profetas, pelo menos que eu conheço, dentro das Escrituras, eles são chamados pelo nome, não é? Meu marido estava falando para mim de Eliarro esses dias, falando: querida, Eliarro é um mistério, nós não sabemos filho de quem ele era, nós não sabemos quem ele era, mas existem outros profetas que nós também desconhecemos completamente a filiação, enfim, nós não temos dados sobre eles, mas no caso de Yeshayahu nós conhecemos muito bem da onde ele veio, a casa real, e ele foi uma pessoa extremamente culta, uma pessoa que o Eterno escolheu para si. Ele se voluntariou, mas ele foi escolhido. Como se dá essa questão do chamamento? O chamamento, queridos, ele ocorre várias vezes dentro das Escrituras. Você é chamado. Muitas pessoas dizem para mim: Céu, eu não sei qual é o meu chamado. Mas, querido, se você lê as Escrituras, é impossível você falar uma coisa dessa, não é? Como nós não vamos saber o chamado que nós temos? Eu vou ler apenas em Tehillim, tá bom? Só em Tehillim, Salmos. Não vou ler outras coisas. Eu vou mencionar um texto de Mishlei, mas nós já estudamos largamente Mishlei. Mas eu quero ler para vocês. Tehillim 34:11. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Queridos, nós temos vários chamados dentro das Escrituras,
O problema é se nós estamos atendendo a este chamado, não é? Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Se você hoje está aí ouvindo esse programa, você está dedicando uma parte do seu tempo, do seu dia, para ouvir uma palavra que procede do coração do Eterno, você está querendo realmente obedecer esse escutar, esse ouvir. Shema Israel, ouve Israel, não é? O Eterno está querendo falar aos seus filhos, ele está querendo continuamente. O fato de você estar ouvindo esse programa é uma prova viva de que há um desejo no seu íntimo de ouvir as coisas do Eterno. E a próxima porção que vem sobre as nossas vidas, nós temos de colocar em prática aquilo que nós ouvimos, não é? Olha só, Tehilim, Salmo 66, versículo 5, vinde vede as obras do Eterno, tremendos feitos para com os filhos dos homens. A partir do momento que nós vamos nós vamos ver. Se eu vir para o que o Senhor está me chamando, eu vou ver a obra do Eterno na minha vida. Se eu venho e realmente eu estou ouvindo, não é? Eu tenho uma grande dificuldade quando as pessoas colocam determinadas coisas assim, olha, eu estou fazendo tudo aquilo que me foi determinado, mas eu não estou tendo resultados. Vamos lá, vamos ter entendimento sobre isso. Vamos lá. Queridos, eu passei por uma cirurgia ocular na sexta-feira e o médico, ele orientou que eu devo agora usar um colírio de tantas em tantas horas, né? Eu já conheço a indústria farmacêutica, eu já conheço as práticas do sistema. Queridos, se você perguntar para mim se eu acho que um medicamento que traz toxina para o cérebro é algo positivo para a utilização, eu vou responder para você que não. E então, Céu, por que você está fazendo uso deste medicamento? Porque é o medicamento mais fraco em toxina que eu encontrei, entre todas as opções que eles deram, não é? E porque eu fiz essa cirurgia, o médico colocou que tem de usar isso para que não haja infecção ocular, não é? E Yeshua, quando fazia a obra dele de cura, ele nunca usou o colírio posterior ou o que quer que seja na vida dos cegos, que ele curava, não é? Mas nós obedecemos sabendo que aquilo de alguma maneira está trazendo um prejuízo para as nossas vidas. Se eu passei por vários quadros de infecção urinária, vocês acompanharam alguns? O médico dizia, você vai tomar esse medicamento que vai fazer... Não, ele não falava isso, né? Que vai trazer um prejuízo para suas juntas, vai trazer problemas de sono e vai trazer uma baixa resistência. Não, em nenhum momento ele falava isso. Ele só dizia, você vai usar esse medicamento, mas o resto estava tudo escrito lá na bula do medicamento, não é? Como os ditos efeitos colaterais. E nós usamos regularmente. De tantas horas, a gente coloca o reloginho para despertar, para a gente poder se intoxicar daquela maneira adequada, segundo a prescrição médica. Mas, amados, quando o Eterno coloca para nós as coisas, nós não temos uma vida como Yosef, não é? Durante aquele período de anos, aquele homem confiou no Eterno sem ver absolutamente nada que lhe trouxesse um alento. A única coisa que ele sabia é que o Senhor era com ele, porque tudo que as obras das mãos dele fazia prosperava. Mas se você fosse narrar a história de vida dele, ele iria sinceramente parecer um zero à esquerda para qualquer pessoa que soubesse sobre a vida deste miserável homem que não era aceito nem pelos seus próprios irmãos. As coisas do Eterno, queridos, eu preciso interiorizar aquilo que ele me disse e eu não posso duvidar, seja qual for a situação, e muitas pessoas vão chamar isso de fanatismo religioso. Se a prática que eu exerço, ela está em obediência com aquilo que me foi ordenado, para muitas pessoas, aquilo que eu estou fazendo pode ser chamado de fanatismo. Mas quando eu tomo um medicamento extremamente prejudicial para a minha saúde,
mas porque houve uma prescrição para eu tomar de tantas em tantas horas. Se eu não fizer, então eu sou negligente. Existe alguma inconveniência no nosso mundo, no nosso universo, a partir do momento que eu não consigo mais confiar no que o Eterno diz? O problema não está com o Eterno, está comigo. E nesse aspecto, os muitos chamados, eles podem não ser escolhidos porque eles não atendem ao chamado. Eles já não vêm para escutar, para ensinar o temor do Senhor. Eles já não vêm para ver as obras do Eterno, os tremendos feitos para com os filhos dos homens. Vamos lá, tem linha ainda 66, versículo 16. Vinde e ouvi, vós todos que temeis ao Eterno, e vos contarei o que ele tem feito pela minha alma. Nós já não conseguimos mais ouvir as pessoas contarem o que o Eterno tem feito pela sua alma. Eu fiquei tão impressionada com tantas pessoas que ouviram o testemunho do staff naquela quarta-feira, pessoas que me escreveram chorando, dizendo: eu gostaria de experimentar isso na minha vida, eu quero viver isso, eu quero servir ao Eterno, eu desejo fazer isso, eu quero fazer parte daquilo que Ele me tem chamado. Todas as pessoas que me escreveram, e eu agradeço pelo seu amor, seu carinho por esta obra, e vocês estão nas nossas orações continuamente. Mas todos os que me escreveram sobre isso mencionaram esse chamado, e eu fiquei bastante impactada com isto também. As Escrituras vão dizer para nós, Teirim 95, versículo 1, vinde e cantemos ao nome do sagrado Kadosh Baruch Hu com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação. Então, um dos nossos chamados faz parte louvarmos ao Eterno, aclamarmos a Mashiach Yeshua como a rocha enviada por Ele sobre as nossas vidas. E a questão é como que nós, vivendo num conceito aonde nós somos desapontados, decepcionados, aonde nós estamos, olha céu, eu não gostaria de ter pego Covid. Quem que gostaria de ter pego Covid, queridos? Nós estamos realmente, eu gostaria muito de trabalhar com vocês um conceito, não é? Evidentemente que nós temos uma grande distância entre conhecer e confiar, mas assim que houve o início da pandemia, eu acredito que vocês acompanharam isso, onde eu trouxe para vocês informações de que os banqueiros, as pessoas que estavam relacionadas com a ação, deixa eu ver se eu acho a matéria, queridos, que eu não estava preparada para isso, mas assim, eu trouxe a informação para vocês que os grandes empresários, eles estavam indo todos para bancas, que foi um dos motivos bastante complexo para mim de compreender que nós estamos lidando apenas com uma pandemia. Mas, queridos, por que houve isolamento de um grupo determinado de pessoas? E esse isolamento é contínuo. Nós estamos vendo pessoas que realmente estão isoladas. Por qual motivo essas pessoas se isolaram? O que nós estamos enfrentando? Mas, Céu, quantos poderiam fazer esse isolamento? E a minha pergunta é um pouco mais intensa do que isso, não é? Quantos desejam fazer esse isolamento? Quantos desejariam realmente agir em prol da sua saúde, da saúde da sua família? Quantos estão dispostos, pela nossa falta de entendimento, pela falta de entendimento nossa? Quantos de nós estamos expostos a coisas que nós não sabemos? Quantos de nós estamos
diferencialmente destes que foram se isolar voluntariamente, assim que aconteceu a pandemia, eu realmente não consigo compreender o motivo pelo qual esses milionários acabaram indo para esses isolamentos dessa maneira, não é? Com que nós estamos lidando, queridos? Eu e você não sabemos, mas o Eterno é poderoso para falar, se nós quisermos ouvir. E outra coisa, se você vai ter estrutura, eu vou ter estrutura para ouvir o que Ele quer falar, e sem que nós entremos em desespero, sem que nós venhamos a de confiança nele, faz com que Ele se omita de muitas coisas sobre as nossas vidas. Muitas coisas o Eterno não fala conosco pelo fato de que nós não vamos ter uma boa reação. Salmo 95, versículo 6, Terrilim 95, 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do nome do sagrado Kadosh Baruch que nos criou. Queridos, uma coisa impressionante que o Eterno ontem falava comigo, eu fico impressionada realmente com isso, mas a gente tem que comentar esse tipo de coisa, não é? Embora esteja em Coelete, Eclesiastes, mas parece que a gente esquece disso. Eu não sei por que nós fazemos com a nossa memória seletiva, por que nós fazemos isso com a nossa memória seletiva, mas é muito importante que você, eu não sei se você sabe disso, não é? Talvez você não saiba disso, mas eu vou ter que lembrar dolorosamente, eu vou ter que lembrar você. Queridos, eu não sei quantos sabem de fato que todos nós, se Yeshua não voltar, vai morrer. Nós podemos não querer enfrentar essa realidade, nós queremos não querer observar isso. Eu não posso viver a minha vida pensando que eu vou morrer. Tudo bem, queridos? Pensando que se Yeshua não voltar, eu vou morrer. Eu acredito que nós somos uma geração bastante candidata a ser eleita para a geração que verá a volta de Yeshua. Não é? Eu acredito que nós somos essa geração. Não é? E muitas vezes eu fico pensando, eu tenho pessoas que eu amo, queridos, ardentemente, e não são salvas ainda. São pessoas que eu tenho tido a oportunidade de levemente ou enfaticamente trazer as boas novas, trazer uma mensagem, trazer um texto, trazer uma mensagem da Joyce Meyer no momento de aflição, mas não são pessoas convertidas ainda, não é? São pessoas pelas quais eu luto. E aí, quando eu fico refletindo sobre a vinda de Yeshua, vocês acham honestamente que eu vou ficar aqui por causa delas? Vocês acham honestamente que, com todo o meu coração, meu carinho, meu amor e dedicação, vocês acham honestamente que quando eu ouvir o som do shofar, eu vou ficar aqui por causa de alguém que pode ser a pessoa mais chegada da minha vida? E eu vou dizer ao Senhor: Senhor, olha, é o seguinte, essa pessoa amada do meu coração, ela está aqui e eu não posso atender o seu chamado e nem a sua escolha, porque eu estou conectada a esta pessoa pela minha alma. Meu trabalho hoje, queridos, é lutar pela alma de todos vocês. Mas, se o Eterno me chamar para ir embora, sair desse corpo, eu partirei. E se Ele me chamar com o som do shofar, eu também irei. Porque o meu chamado, do meu chamado, de atender ao meu chamado, depende a minha escolha por Ele. E eu não posso ter outro projeto de vida maior do que ser escolhida. Amados, eu não sei quantos de vocês conseguem compreender isso. Quantos de vocês conseguem ter esse entendimento? Eu tenho amores da minha vida, amores preciosos da minha vida, que não são salvos, queridos. E são amores da minha vida.
Eu tenho conexão com essas pessoas. A minha alma sofre por essas pessoas. Mas eu, no chamado do Eterno, seja para partir desta terra, ou seja ao som do chofar, do último chofar, amados meus, eu tenho de atender o meu chamado para ser escolhida. Será que vocês entendem a complexidade de tudo isso? É muito importante que nós possamos ter esse entendimento. As pessoas não estão atendendo o chamado, mas elas querem ser escolhidas. Eu estou tendo um chamado para a santidade, céu, mas o Senhor sabe que eu sou fraco. Aí o Senhor sabe que eu sou fraco, viu? Ele sabe que eu posso suportar. O Senhor sabe que, olha, essa luta é antiga, não é verdade? Mas o Senhor fez uma proposta para você, e quem conta essa proposta foi o próprio profeta chamado e posteriormente escolhido. Ishaiago, Isaías 1,18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, não é? Você que gosta de vermelho, não fique pensando que só porque vermelho é a cor do pecado, queridos. Pelo amor do Todo-Poderoso, não é? O Eterno colocou vermelho em tantos bichinhos, não é? Tantas flores, não? Não é? O fato de ser a cor do pecado, nós temos de lembrar que esse pecado foi coberto de vermelho também. O vermelho que é o sangue de Mashiach, não é? Minha neta foi tirar sangue, queridos, e ela é tão pequenininha, e aí quando ela chegou lá, que tiraram o sangue dela, eu falei, e aí, como é que foi? Doeu? Doeu. Tiraram o suco de uva. Eu não sei porque ela associou que era o suco de uva, não é? Tiraram o suco de uva e eu falei, Senhor, uma criança ministra o meu espírito poderosamente, na sua simplicidade, mal sabe falar direito, mas associou que o sangue tirado dela era a mesma cor do suco de uva. Foi isso? Foi o suco de uva, vovó. Tiraram o suco de uva, não é? E hoje esse suco de uva está disponível para você, seja no Kiddush, de uma maneira de santificação, mas poderosamente no Seder de Pessah, poderosamente, ultra poderosamente no Seudat Mashiach. O sangue vermelho que cobre o vermelho dos seus pecados. E quando se tocam, se tornam como lã. O vinde de Hashem para a sua vida, meu querido e minha querida. Eu estou te falando com todo o meu coração. Eu desejo que você entenda que todos nós, todos que estão nesse ministério, todos que ouvem essa mensagem, Baruch Hashem, pela força que você tem de ainda, no meio de situações caóticas, buscar ouvir aquilo que Hashem deseja falar com você. Mas o meu desejo de toda a minha alma, meu querido e minha querida, é que você atenda o seu chamado para que você possa ser escolhido. O Agnella ainda trouxe no último Shabat que um dia Yeshua chegou e disse para Kefa, para os que estavam com ele, vinde, eu vos farei pescadores de homens. Mas quando eles atenderam a esse chamado posteriormente, eles foram escolhidos pelo nome para fazerem parte daqueles que andariam perto de Mashiach, e este mais do que todos os outros, juntamente com Yaakov e Yohanan. Não é como nós conhecemos Kefa, Yaakov e Yohanan, Pedro, Tiago e João. Eles eram os mais chegados de Mashiach e Yeshua. Meus queridos, se você e eu não compreendemos que nós estamos tendo chamados após chamados, mas essa negligência ao chamado é feita por nós. Eu tenho visto algumas coisas, existem alguns sites de reclamação, e esses sites de reclamação, eu vejo tantas vezes a mesma reclamação de algum lugar que está propondo atender alguém, dizendo eles não atendem ao chamado. Como é fácil nós termos uma necessidade e nós ligarmos a pessoas aí que contrataram seguradoras,
contrataram seguro-saúde, entre outras coisas, e ali eles, quando você precisa, eles não atendem ao chamado. O Eterno está fazendo um chamado para você não porque Ele precisa de você, mas porque Ele está lhe dando a oportunidade de você vir a ser escolhido. Escolhido para estar continuamente ao lado dEle. E essa extensão deste chamado é feita para a minha vida, é feita para todos aqueles que desejam a obediência, o conhecimento, ao serviço que o Eterno tem chamado nossas vidas em todos os nossos caminhos. Yeshayahu 2:5, eu gosto muito de Isaías, queridos. Vinde, ó casa de Yaakov, e andemos à luz do nome do sagrado Kadosh Baruch Hu. Queridos, não tem outra condição de nós andarmos na luz do Eterno se nós não atendermos ao chamado. Eu e você não vamos poder andar na luz do Todo-Poderoso se nós continuamente ouvirmos o chamado, mas nós não damos atendimento algum ao que é dito. Por isso, todos vós os que têm sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinde, vós que tendes sedes, vinde. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. O que nós fazemos quando nós estamos cansados e sobrecarregados? Nós queremos sobrecarregar os outros, nós queremos culpar os outros por causa do nosso cansaço, da nossa sobrecarga. O que nós fazemos com as nossas próprias cargas? Nós depositamos sobre a vida das pessoas, ou nós buscamos Yeshua, que é o único, poderoso e operoso, para aliviar o peso? O último vídeo que eu quero trazer a vocês para meditação, Yeshayahu 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco eu farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Queridos, inclinar o meu ouvido é a única maneira que eu tenho de saber de onde está vindo a voz, para seguir a voz. Muitas vezes aqui, nós estamos num terreno grande, e quando eu ouço me chamar, eu vou procurar ouvir de onde está vindo o som da voz. Normalmente é querida. E eu tenho de saber a origem, que é o meu esposo, e eu tenho de saber onde ele está me chamando naquele momento, para atender ao chamado. E somente atendendo o chamado é que eu consigo ir na direção dele. Eu desejo de todo o coração, meu querido e minha querida, que você tenha entendimento do que são os chamados do Eterno para as nossas vidas. O chamado de estar perto, de ouvir a sua palavra, de saber seus grandiosos feitos, de conhecer a sua aliança para com nossa vida, que a aliança é dupla, queridos, é com Ele também. Não é só o Eterno que tem uma aliança para com a minha vida. Eu preciso fazer uma aliança com Ele também. E eu desejo de todo o coração que você tenha esse entendimento. Que você tenha da parte dele a compreensão clara do que ele deseja fazer na sua vida. Ele é bondoso, assaz benigno e tem nos feito bem. Que o Eterno trabalhe no seu espírito, no seu coração, para que você possa atender ao seu chamado. É o meu desejo sincero e a dedicação da minha vida, para que você possa atender a todos os vindes. E por causa disso, você vai ouvir um vinde, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, minha família no Senhor, mesmo tendo filhos aqui, ouvindo.
Eu sei, Pai, que mais do que meus filhos, muito mais, eles são meus irmãos, são seus filhos, Me dá sempre essa grandeza de entendimento na minha vida, para que eu jamais confunda nenhum sentimento, nenhuma posição da minha vida que me coloque superior à tua vontade, na vida dos meus filhos, tua herança. Pai, eu coloco diante do Senhor todos os nossos enfermos. Em especial, colocamos aí o esposo da Ávila, coloco a Cássia, coloco toda a família ali, Senhor, pelo amor da tua misericórdia. Coloco os meus irmãos que estão atravessando essa infecção com Covid, alguns pela segunda vez, como é o caso da família do Darcy. Pelo amor do teu nome, entra com a tua boa mão sobre a vida deles. O Vander com problema também na garganta, o Ronier também com esse problema. Nos ajude por amor da tua misericórdia sobre todos, Pai. Não sabemos com que estamos lidando, mas o Senhor sabe. E o Senhor é misericordioso e bondoso sobre as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a atender ao teu vinde, ao teu chamado. A quem enviarei? Ajuda-nos a atender ao teu chamado. Não importa, Pai, se nosso chamado é limpar um banheiro, é limpar um piso, é trazer uma mensagem, é cortar um mato que está grande, é cuidar de vidas preciosas. Que tudo que nós façamos seja com excelência, Pai. Nos ajude, por amor da tua misericórdia, a fazermos o bem. Eu te suplico que o Senhor traga sobre as nossas vidas, Pai, uma disposição de obedecer, não somente de ouvir. Como um filho que ouve um pai ou uma esposa que está ouvindo seu marido chamar num lugar distante e vai seguindo aquele som até chegar ali. Nos ajude a estarmos juntos do Senhor para ouvir, Pai, teus conceitos, teus estatutos, teus preceitos sobre nós, e que nós possamos, Pai, cumprir com a tua vontade sobre as nossas vidas na terra dos viventes. Nós possamos ver o bem, Pai. Nós possamos seguir diante do Senhor em espírito e em verdade. Pai, nos ajude a sermos escolhidos por Ti. Nos ajude a ouvirmos. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor vai separar as pessoas. Pai, nos ajude a sermos daqueles que são escolhidos para estar do Teu lado. Nos ajude, Pai, a Te amar acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Nos ajude a amarmos ao Senhor, Pai, diante de um tempo onde o amor tem esfriado. E nos ajude, Pai, a amarmos ardentemente uns aos outros, Pai. Nos ajude a ver o outro em honra, em benignidade, em fidelidade, tirando os pesos e acrescentando virtude. Dá-nos uma semana de bênção, Pai, que seja uma semana preparada pelo Senhor para vermos o bem. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.